liderança! Estamos aqui em mais um episódio, mais um programa extraordinário que com certeza vai encurtar e muito a curva do seu crescimento, a curva do seu sucesso enquanto empreendedor. Porque o que você ganha assistindo o nosso programa? Tempo. Porque você vai aprender conosco aqui coisas que você talvez levaria alguns anos para aprender e provavelmente teria muita dor de cabeça, né, apanhando para aprender. Aqui não. Com a sabedoria, você vai conseguir subtrair aqui de nós, aqui, arrancar de nós aqui o suprassumo do sucesso e vai te levar, de fato, a alcançar o seu objetivo de forma mais rápida, poupando para você tempo. É ou não é, Matheus Amorim? Olha que saudade que eu estava de estar aqui na presença de sua pessoa, tá? Mais de uma semana que não nos víamos, mas aqui estamos nós, mais uma vez, para fazer e acontecer. Estamos aqui reunidos com duas pessoas incríveis que vão contar a sua história, vão falar um pouco para a gente aí das receitas do sucesso, porque sucesso não é apenas uma única receita, são várias. E é exatamente isso que nós vamos absorver de forma madura e consciente neste dia. É isso mesmo, meu querido? Com toda certeza, mas isso não, a gente não pode seguir sem o seu bordão, né? Boa noite, Brasil. Como é que é aquele negócio? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Por que isso? Porque o Fala Liderança, ele não está apenas no Brasil, ele está no mundo, através das nossas mídias sociais, através desse acesso, né? Então você que está em qualquer local do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Matheus Amorim. E eu quero apresentar, depois desse bordão extraordinário que já é marca registrada desse nosso programa, queria apresentar para vocês Guilherme Nascentes, nosso treinador, especialista em comunicação pessoal, em oratória. Ele é o cara que vai destravar você e vai te fazer falar extremamente bem aonde você estiver. É ou não é, Gui? Opa, vamos lá. Como é que é, Matheusão? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Excelente. Valeu, gente. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa jornada. A gente que empreende muitas vezes é uma jornada solitária. E a gente, quando tem a oportunidade de estar junto de outros empreendedores, outros empresários, pessoas que estão ali trilhando a mesma jornada ou uma jornada parecida de alguma forma, é sempre muito produtivo e muito gratificante. Obrigado. Não, e eu vou falar um negócio pra você, Gui. Nosso desafio é acabar com isso. Vai deixar de ser solitário. Porque só fica solitário quem quer continuar andando sozinho. E aí existe uma outra crença horrorosa que tem por aí, de que sozinho você vai mais rápido, junto você chega mais longe. Mentira! Mentira! Quebra tudo, liderança. Eu fico doido com um negócio desse. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Não existe isso. Sozinho você nem chega. Sozinho nem vai. Você nem vai, porque o risco da jornada é muito alto pra quem tá só. A não ser que você tenha muito dinheiro, muito recurso. Aí talvez você consiga. Mas sozinho, começando do zero, duvido. Você tem que estar em grupo, você tem que andar em bando de empreendedores, bando de empresários, que vão de fato te ajudar, te dando o suporte necessário para que você sobreviva os picos e vales. Porque a nossa jornada enquanto empresário é de picos e vales. Então, o Líderes do Brasil é justamente para acabar com esse negócio de andar sozinho. Você não vai andar mais. Acabou. QR Code na tela. Pronto, resolveu o problema. Você que é empreendedor, empresário que ainda não conhece nosso grupo, a chance de começar a caminhar conosco e garantir o seu sucesso é agora, tá certo? Para isso, eu queria apresentar com isso a Naíce, que é a nossa estrela desse programa de hoje. É isso aí. Que vai, de fato, trazer para nós aqui um conhecimento extraordinário. Naíce, se apresenta para a galera, vai. Olá, galera! Então, gente, é um prazer enorme estar aqui no meio da liderança. Eu sou uma pessoa que veio do serviço público e ressignificou a jornada profissional. Então, descobrir talentos é a minha especialidade. Eu sou especialista em transição de carreira, porque eu tive uma extraordinária jornada na transição de servidora pública para o CEO da coisa toda. Então, é isso que eu sou, empreendedora, CEO da coisa toda, e toda essa jornada de descobrir potencialidades no mercado privado. Excelente! E muito semelhante, Gui, ao que o Matheus também faz. Né, Matheus? Que coisa extraordinária. O Matheus também ajuda os empresários, aos funcionários, né, a fazer essa transição.
Mas explica um pouquinho, Matheus. A forma que eu lido hoje com o empreendedorismo, ela é um pouco diferente do normal. E eu acho que a gente tem que ser diferente mesmo, com né? certeza. Não seguir mesmo a mesma linha que muitas pessoas estão seguindo. Eu trabalhei há 17 anos numa multinacional, né? E durante esse período eu me tornei advogado, investidor, empresário e fazendo um empreendedorismo em todas essas áreas, né? Tanto dentro da corporação a qual eu atuo, no intraempreendedorismo, quanto fora, abrindo negócios e trazendo para as pessoas essa vivência que eu tenho no dia a dia. Porque uma coisa é você ler sobre algo, uma coisa é você estudar, outra coisa é você viver, transpirar 24 horas por dia isso, né? Então, essa é a minha jornada e o que eu passo hoje para as pessoas é o seguinte: como você pode empreender mesmo estando na CLT? O que normalmente ouve-se falar? Sai da CLT, vai abrir um negócio, vira empresário, porque vai dar certo e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Liga só um pouquinho para trás aqui. Sim. Não, um pouquinho. Tá bom, diretor? Tá bom, meu querido? É que no ao vivo é assim, né? Sim. É que o Matheus ele vai empolgando. Teve um dia que ele queria subir na mesa. Eu falei, Matheus, mas tu é muito alto, não vai dar no Mas sabe teto. por quê? Eu acho que é porque eu tô aqui, ó, do lado aqui, ó. Não? Acho que é Agora ficou bom. Agora tá legal, meu querido. Qual foi o corte aí do início, né? Então, vou no início. Beleza. Há 17 anos eu trabalho numa multinacional e durante esse período eu me tornei advogado, investidor, empresário e o que eu busco passar para as pessoas é exatamente o seguinte, que você não precisa sair da CLT para empreender. Você pode dar esse primeiro passo estando no seu trabalho atual para até mesmo você testar o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Eu, particularmente, já abri alguns negócios que não deram certo. E eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir ter êxito. Se eu tivesse saído do meu emprego atual, onde eu não digo estabilidade, mas uma certa segurança, né? Para poder fazer um empreendimento que eu tinha certeza absoluta que ia dar certo e que não deu, eu teria realmente tido um problema muito grande na minha vida, né? E eu recebo relatos dos meus mentorados que muitas vezes eles fizeram isso, saíram realmente ali daquele emprego, enfim, que eles tinham ali uma certa tranquilidade para poder abrir um negócio baseado em experiências de outras pessoas. Quando a pessoa chega, muitas vezes ela faz um curso, faz uma imersão, ela sai dali com a cabeça virada. Isso é bom por um lado, mas dependendo da situação, ele é um pouco ruim, porque a pessoa ela sai de lá com aqueles superpoderes e fala, agora eu vou dominar o mundo, vai tudo dar certo. Aí ela pede para sair da empresa sem ter uma preparação, um planejamento, algo que realmente vai dar estrutura para ela conseguir trilhar um novo caminho. Então, o que eu passo para as pessoas hoje é exatamente o que eu vivo. Eu consigo fazer empreendimentos, né? Ter sucesso nesses empreendimentos ou aprendizados, né? Porque aqueles que não dão certo, a gente aprende. Os que dão certo, a gente tira um lucro muito grande com isso. E eu passo para as pessoas exatamente isso, que é possível sim você começar a empreender sem que necessariamente você faça essa virada de chave de uma vez só. Para que você tenha ali uma tranquilidade para fazer essa transição mais segura, de uma forma assim que te dê uma tranquilidade melhor. Porque nós estamos falando de vidas, né? Pessoas que têm filhos, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm projetos, e você fazer de forma abrupta algo tão importante na sua vida requer realmente um planejamento, algo mais direcionado. E o meu objetivo justamente é esse. Rapaz, legal. que coisa extraordinária. QR Code na tela, viu? Se já tem o custo dele pra vender, já pode botar QR Code na tela, porque depois de um discurso desse aqui, você tá doido. Bom, a Anaís também veio disso, né? Ela é funcionária pública, ela vai contar um pouco a história dela, mas ela tem uma história muito semelhante com a sua, Matheus. E ela ajuda, de fato, as pessoas a fazer essa transição. Conta um pouquinho da sua história, Anaís. Pois é, né? As pessoas perguntam assim, Anaís, o que você está fazendo nesse lugar agora? Eu sou delegada de polícia aposentada. Legal. E quando me aposentei aos 47, porque eu entrei no serviço aos 20, né? Quando eu aposentei aos 47, gente, eu só sei ser delegada de polícia, porque quando eu comecei, eu trabalhava dentro do balcão. Eu comecei no TJDF, dentro do balcão na faculdade. Quando eu aposentei, meu marido, amor, você é especialista em direito administrativo disciplinar, vai advogar. Eu, mesmo, né? Aí eu aposentei, falei, gente, não quero nada disso. Eu não quero isso, eu não quero mais o direito. Eu tirei a carteira da ordem e fui lá e depois tranquei.
Eu não sou mais inscrita na OAB. Você prendia, depois você começou a soltar. Pois é. Eu falei, gente, na verdade, eu não quero mais o direito. Não vou fazer mestrado em direito constitucional, como algumas pessoas falaram pra mim. Não é isso. Chega Do direito. E aí eu lembrei dos meus talentos, minha gente. É aí que tá a cereja desse bolo. Quais são os seus talentos que você esqueceu um dia? Eu lembrei que eu gostava de ser professora, que eu já fui professora, que eu lembrei que eu era palestrante, que eu já viajei o Brasil fazendo palestra. E eu fui lembrar dos meus talentos. E aí eu descobri que eu sou sim, que eu posso fazer outras coisas além de ser delegada de polícia. E é isso que eu faço hoje. Eu ajudo pessoas na transição de carreira, eu ajudo jovens a descobrir a carreira e escrevi um livro. Né? Já mostra o livro aí. Já mostro o livro aqui, Transição Consciente, que eu falo de energia produtiva. E é engraçado que umas amigas minhas leram o livro, uma amiga minha, né, exatamente, ela é jornalista, e ela falou, amiga, tem um livro, você tem que escrever um livro maravilhoso que nem isso, pra quem não quer fazer nada. Não precisa falar de energia produtiva, porque agora eu não quero fazer mais nada. Esse livro, sim, gente, é para quem tem energia produtiva, para contribuir com a sociedade melhor, contribuir com os talentos, contribuir para um mundo melhor, pelo trabalho com felicidade. Então é isso aqui, Descoberta de Talentos e Energia Produtiva é o livro que eu escrevi. Gente do céu, diretor! Não, vai lá, solta lá para uns 3 fogos de artifício. Hoje aqui o negócio tá demais. Ó, é o seguinte, põe aqui o arroba da Anaís, que tem pelo menos meio milhão de pessoas querendo comprar esse livro. O livro está disponível na Amazon, tá esgotado, mas na Amazon? Logo tá na Amazon, na versão e-book. Ah, ok. Na versão livro físico tá esgotado, mas vamos resolver esse problema, né, Gui? Em breve. Já conversamos sobre isso. Eu prefiro o livro físico. Eu também, mas eu é porque também esgotou gosto. 2 vezes. E eu vou gosto. providenciar para você que tá me ouvindo. Show. Muito bom. Excelente. E lógico, a gente vai ouvir também um pouquinho da história do Gui. Já que todo mundo tá falando aqui das suas histórias, né? Dessa questão da transição. Gui, conta aí pra nós aí. Um pouquinho. Vamos lá. Cara, que legal ouvir isso que você falou de fazer essa transição com consciência, de conseguir organizar o tempo para empreender enquanto ainda está na CLT. Isso é muito bacana. Essa transição de iniciar ali algo muito novo pós-aposentadoria. Isso é muito bacana, porque às vezes o pessoal olha e fala, meu sonho é aposentar. Pô, tem vários colegas da minha idade que falam, cara, meu Porque sonho ele é pode aposentar. acontecer, e ele vai acontecer um E dia. vai acontecer um dia. Cara, mas por que não ficar ativo pelo máximo de tempo possível? Fazendo algo que você ama, algo que produz, que gera uma produtividade ali para sua rotina, faz você se sentir útil. Então isso é muito bacana. E eu fui lembrando de alguns pontos aqui da minha história. Porque quando eu comecei a empreender, foi em 2012, cara. Tem uma década aí já, passa rápido. Na época que eu comecei a empreender, também foi em período parcial. Eu sou graduado em Educação Física. Eu comecei a minha atuação profissional na Educação Física como personal trainer. Ganhei prêmios dentro da área da Educação Física. Foi uma área muito gratificante para mim. Sou apaixonado até hoje. E na época eu trabalhava para uma empresa e eu pedi para sair para empreender. E aí o dono não deixou. Ele falou, não, Guilherme, a gente tem um projeto aqui de criar um novo braço de negócios dentro aqui da empresa. Por que você não toca esse negócio pra gente? E aí surgiu essa oportunidade de eu empreender em alguns dias da semana, porque nos outros dias eu continuava lá junto com eles. Então foi em período parcial. Então eu consegui manter ali esse tempo parcial durante alguns anos, foi até 2015. E em 2015 foi quando eu rompi ali essa barreira, queimei as pontes e fui empreender 100% do tempo. Mas tem que ter muita consciência, cara. A gente vê aí na internet muita gente falando queima as pontes logo, arrisca tudo, você não vai ter mais desculpa. Vai fazer o que você quer, que você gosta, né? Pois é, cara. E o que você gosta, ele é bom você fazer o que você gosta, mas dependendo da fase que você está, você não vai conseguir fazer o que você gosta e arcar com todas as necessidades ali que você tem, né? Então, por exemplo, cara, você não pode falar para uma pessoa vá atrás do que ela gosta, uma pessoa, cara, que não tem como pagar o aluguel, sabe? Então, assim, a gente está falando realmente da realidade. Existe a realidade que é contada pelas pessoas que já conseguiram chegar lá e existe a realidade vivida aqui, né? A mentalidade que você teve foi algo muito bacana, porque
Quem está hoje na CLT tem mentalidade de empregado. Quem está empreendendo tem a mentalidade de empreendedor. Mas como é que você vai fazer isso de uma hora para outra? A pessoa, no dia 30 de maio, ela é empregada. No dia 1º de junho, ela já quer começar uma empresa com 5, 6 funcionários sem ter a mentalidade, né, de empreendedor. Então, eu bato nessa tecla de fazer uma transição, e o seu livro é transição consciente, né? Exatamente. E não existe coincidência. Deus está nas coincidências, né? Olha só. Jesuscidência é o conceito em que acreditamos. E olha só que bacana, né? Temos aqui, né, 2 exemplos que se prepararam para fazer essa transição e primeiro mudaram a mentalidade, né? Colocaram primeiro a mentalidade empreendedora para depois se tornar empreendedor. Porque eu vejo o seguinte, as pessoas elas querem chegar ao pódio antes de terem completado a corrida. E é exatamente isso que acontece. A gente primeiro tem que mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade empreendedora para depois a gente conseguir fazer essa virada de chave. Sim. Não é isso? Não, com certeza. Indo bem de encontro a isso que vocês colocaram aí, porque assim, se trata de um planejamento. Né? Se trata de um planejamento. A pessoa precisa se preparar para fazer. E ela precisa entender que ela não tem os recursos. Uma vez que ela veio oriunda de um lugar onde ela era empregada, como é que ela vai sair dali e imediatamente se tornar patrão? Como é que imediatamente vai se tornar líder de um negócio? Ela precisa fazer uma transição. Ela precisa se preparar para aquilo. Né? E aí eu vou dizer algo que eu acredito muito, que o planejamento ele é fundamental. Não faça as coisas apenas no impulso do negócio. Não, vou lá, vou fazer. Não, se planeje. Né? Às vezes, como você colocou, às vezes o cara tem outros compromissos que inviabilizam ele buscar aquele sonho. Naquele momento, da forma como se pregam por aí. Então ele precisa construir uma estratégia. Não tem como você ter sucesso como empreendedor sem estratégia. Tem que ser um estrategista nato. Tem que ter uma estratégia. Não, peraí, que eu vou nesse emprego aqui, vou juntar X, Y, Z. Enquanto isso eu vou adquirir o curso do Matheus e ler no livro da Anaíse. Vou entendendo qual é a mentalidade que eu preciso ter. Quando eu chegar nesse nível de poupança, de investimento, que eu já consigo ter a minha vida, aí eu vou começar a arriscar. Aí sim, ele fez um planejamento, ele montou uma estratégia. Não vai na loucura, na conversa desses gurus malucos da internet, que só tá querendo ganhar views, só quer ganhar dinheiro em cima de você, te vendendo fantasia. Isso não existe. A gente vive aqui na realidade. Pode ser que para um ou outro dê certo? Sim. Só que 2% e os outros 98% se frustram. Exatamente. E aí não querem mais empreender. E assim, uma coisa que você está falando, que é um planejamento. E eu vou puxar aqui a sardinha para o servidor público. Que quando está perto de aposentar, está doido para perder o vínculo com o horário, com tarefa, doido para descansar. Gente, acaba sendo ledo engano. Eu tenho visto muita gente com depressão depois que aposenta. A minha jornada não foi fácil. A verdade é essa. Eu fiquei 2 anos, eu aposentei muito cedo, eu fiquei 2 anos no limbo, sem saber o que fazer, porque eu só sabia ser delegada de polícia. Então, a preparação, ela tem que vir antes da aposentadoria. Se você quer passar o dia andando de bicicleta no parque, você precisa estar consciente disso, porque eu acreditava que fosse advogar, porque era a minha especialidade. Mas quando eu aposentei, que não precisava mais trabalhar, na verdade é o prólogo do meu livro, eu começo falando sobre o dia que saiu a minha aposentadoria, eu descobri isso. Então, muitos servidores públicos estão, sim, em depressão depois que aposentam. Tanto que eu tenho um programa de preparação para a aposentadoria, que é um treinamento de 5 encontros, para que as pessoas conversem sobre o que fazer lá. Então, exatamente, é um planejamento enquanto você está trabalhando. Porque o seu deadline vai chegar. E aí você não vai fazer nada no dia inteiro? Não, e de acordo com isso aí, isso também serve para o cara que hoje é empregado, mas tem o sonho de empreender. O deadline de ser empregado vai chegar também. Você vai estar pronto para empreender? Vai. Se você comprar o curso do Matheus e ler o livro da Anaíse, com certeza você já vai estar um bom caminho andado. Mas eu queria falar um negócio importante aqui, que vai muito de encontro com isso que nós estamos conversando. Sabe qual é a grande frustração das pessoas? É porque existe um negócio chamado platô do resultado. E você precisa acumular muita energia para quebrar esse platô do resultado. Acumulando um número muito grande de ações de forma constante,
tendo como, com certeza, uma característica fundamental a resiliência, para que, de fato, você alcance o resultado. O resultado ele não vai vir na primeira ação, é no acúmulo de ações. Se você observar e ficar dando porrada numa pedra com um martelo, ela não vai nem se mover. Talvez, na 100ª vez que você dá a lapada, ela se rache no meio. Foi aquela 100ª? Não, foram todas as outras que vieram antes. Só que no meio da jornada desse comportamento, dessas ações, a pessoa desiste, porque ela não vê o resultado imediato. O resultado ele precisa vencer o platô, e o platô só vai vir quando você acumula muita energia, muita ação, muito resultado, e aí de repente o resultado vem e aparenta para os outros que foi a sorte. Não foi sorte, foi o acúmulo de ações que você foi fazendo de forma resiliente e constante que te levou àquele resultado extraordinário. Não é verdade? Sim, sim. É isso. Esses dias eu ouvi uma história que eu nunca tinha ouvido ninguém tratar nesse ponto de vista. Todos nós, quando vamos perguntar assim para alguém, cara, você se imagina com qual animal, assim, né? A pessoa, imagina como uma águia, como um leão e tudo mais. E aí essa pessoa me falou o seguinte, olha, imagine-se sendo uma formiga. Eu falei, formiga? Que história é essa? Ela é formiga. A formiga, ela é um inseto muito, mas muito organizado, extremamente organizado. Por mais que você está num caminho aqui da formiga, por mais que você coloque um obstáculo nesse caminho aqui, a formiga, ela não fica batendo de frente, ela não tenta quebrar o obstáculo, não. Ela ultrapassa o obstáculo e continua seguindo o caminho dela. Legal. Eu achei isso sensacional porque quantos obstáculos nós enfrentamos nesse mundo do empreendedorismo e na nossa vida como um todo, né? E se nós tivermos essa mentalidade de muitas vezes a gente não precisa ficar batendo cabeça com algo que não está nas nossas mãos. A gente simplesmente precisa ultrapassar, passar em volta daquele obstáculo e continuar seguindo a nossa jornada, né? Falou uma coisa muito interessante, que as pessoas, quando elas se aposentam, elas não têm mais ali o que fazer, elas entram em depressão e tudo mais. Porque a pessoa ela passa talvez seja assim, os últimos 10 ou 5 anos, né, da vida dela ali antes de se aposentar, pensando o seguinte, nossa, quando eu me aposentar vai ser uma tranquilidade, não vou mais trabalhar, não vou mais isso e tal. E ela realiza esse grande sonho, ela começa a não trabalhar mais. Só que o problema é o seguinte, esse não fazer mais nada, inconscientemente, acaba sendo um não viver mais. A pessoa deixa de viver. Porque ela sempre pensou que, não, no momento que eu chegar, não vou precisar fazer mais nada, não ter mais responsabilidade, minha vida vai ser maravilhosa. Só que ela vem de uma vida com atividade. A nossa genética, o nosso cérebro, ele funciona com atividades. Nós precisamos estar em constante movimento, senão a gente fica louco. As pessoas que normalmente elas têm uma mentalidade saudável são aquelas que estão aprendendo algo novo constantemente. Que a gente cria novas sinapses neurais, isso tem vários estudos que mostram isso, né? Então a gente precisa estar em constante movimentação, né? Eu acredito que isso, essa é a chave realmente, o segredo para que a gente tenha sucesso na nossa vida e também a gente tenha aí uma saúde mental, para que não entre em depressão, para que não chegue a todas essas situações aí ruins, né? Não, com toda certeza. Mas isso é muito pertinente a uma cultura do empregado. A cultura do empregado é de que um dia ele tem que parar de trabalhar. A cultura do empregado, em última análise, é de que um dia ele tem que ser irresponsável, porque a responsabilidade pesa, é cansativo. Só que ele esquece que quando você deixa de ser responsável por algo, ou deixa de ser responsável, ou deixa de participar de um projeto, quando você fica à toa, você deixa de viver. É aquilo que você falou. Mas você perceber, eu estava conversando com o Paulo Otávio, ele com 70 lá vai porrada, e diz que trabalha exatamente igual ele trabalhava 40, 50 anos atrás. É um monstro. Acorda de manhã, tal, vai pro escritório, faz tudo. E tem as metas. Pro empreendedor, a nossa mentalidade, nosso mindset não vê assim. A gente não quer deixar de ser responsável nunca. Porque quanto mais responsável eu sou, mais eu estou contribuindo e mais estou crescendo, mais estou ganhando. Mas isso é uma questão muito inerente a uma cultura a cultura do empregado, pensar que ser à toa e ser irresponsável é algo bom. Aí é a hora que ele cai, se ele for alguém como a Anaís, que é um empreendedor nato, ele cai no desespero e fala assim, peraí, como assim? À toa não nasci, não me adapta a isso. Tem sim os bichos preguiçosos.
Mas esses aí a gente não conversa, porque nem o canal ele segue. Não estão aqui na liderança. Não, nem o canal ele segue. E se você é preguiçoso e tá seguindo, te segue. Não. E se você não tá seguindo, então assim, não dá pra entender. Se você tá seguindo, você não é preguiçoso. Se você não tá seguindo, você é preguiçoso. Então você decida, seguir ou não, viu? Hashtag fica a dica. Agora falando de animal, qual animal que você é? A formiga mesmo? Eu gostei desse negócio. Olha, eu acho que assim, a gente não pode. Não, a gente não pode. Cada um que escolher um animal. E explicar o porquê que você escolheu esse animal. Vamos fazer essa dinâmica. Hoje eu tô na formiga, vai. Pronto, a formiga. Eu tô na Você formiguinha. falou tão bem da formiga. Ah, já veio com a formiga na cabeça. Já, e foi uma excelente. Você vai ter que pensar. Já tava Foi encaminhado, uma né? narrativa muito bem construída, uma metáfora muito interessante. Você, Excelente. que animal você é? Cara, o meu é suspeito, porque eu sempre tive essa identificação com esse animal desde pequeno. E eu acho que tem uma certa influência de desenho também, desenho animado. Uhum. Eu tenho uma tatuagem desse animal aqui no braço. Olha, eu tô falando que eu sabia que ele era um animal. que é um leão. Uhum. E eu, pensando de onde veio isso, eu não sei dizer ao certo, mas sempre me identifiquei muito com o Rei Leão. Sempre gostei da história do Rei Leão. E eu sempre tive aquela identificação por liderar. Sempre me chamou a atenção esse negócio do leão, de liderar, de olhar lá no topo e ver se tá tudo bem cuidado, se tá tudo certinho. Então eu me identifico muito com o leão. Excelente. E você, Nais? Não sei, eu acho que... Não sei. Nossa, me pegaram de surpresa. Pois é, ao vivo é assim. Ele te avisou. Quem sabe faz ao vivo, olha aí, hein? Você achou? Gente, vamos mudar, então? Pode ser... Eu não sou muito de animal, sabe? Essa que é a verdade. Vamos dizer que se eu fosse escolher um objeto, seria uma caneta. Legal, então fala. Sim, porque a caneta é sim a minha cara. Eu sou a rainha das canetas e eu escrevo manuscrito. Então, saindo um pouco assim dessa vertente do animal, que eu não sou muito chegada aos animais, mas eu sou uma caneta. Na verdade, eu fiz um teste e eu mandei para muita gente que objetos me identificariam. Muita gente falou livro, muita gente falou caneta. Legal. Você faz um cheque de 1 milhão. Assina contrato extraordinário. E escreve livros incríveis. Incríveis, exatamente. Exatamente. Bom, eu também não vou falar de qual animal que eu gosto, que me identifico muito. Gosto muito do leão também, mas eu... Não leve isso ao pé da letra, não é literal, mas eu me entendo como um cachorro. Vai ter problema em casa, vai ter problema em casa. Eu expliquei antes. Dona Mariana. Eu vou até cantar aquela velha e boa música. Eu não sou cachorro, não. Mas, na verdade, assim, o cachorro por quê? Primeiro porque é um animal extremamente leal. E eu me entendo como leal. É extremamente feliz. E eu busco estar sempre feliz, animado. É um bicho que esquece rápido as dores que ele passa. Você bate num cachorro aqui e daqui a pouco ele tá de novo aqui te amando do mesmo jeito. Uhum. E eu sou meio assim também, sabe? Tem uma facilidade de não guardar rancor muito grande. Então me identifico. E é um grupo que anda em bando. Você vê os cachorros de rua? É uma tropa de 30. Eu sempre andei em bando. Então, assim, pra frente fechar esse momento aqui dos animais, dos objetos, né? Eu encerro dizendo cachorro aí, mas no sentido positivo da palavra, tá? Tá bom. Bom, Gui, o que você acha desse negócio aí, desses empreendedores que estão hoje aí... Empreendedores não, esses picaretas que estão hoje na internet aí, falando groselha e dizendo que, cara... Você acha que esse é o caminho mesmo? Qual a sua opinião em relação a isso aí? Cara, a gente tem que filtrar, né? A grande verdade é que a gente precisa tomar cuidado com o que está sendo dito. Nem tudo é verdade, nem tudo é mentira. Nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Então a gente precisa fazer esse filtro, saber lidar com isso. E é até engraçado, porque a gente observa, assim, alguns casos que você fala, cara, pra ele deu certo. Ele tá trazendo isso como sendo uma verdade absoluta, porque foi a verdade pra ele. Isso. Só que não é a verdade pra maioria. Então eu gosto de falar uma frase, eu sempre levo isso pros clientes. Eu falo, gente, entendam que não existe uma fórmula de sucesso. Não existe. Como assim, Guilherme? E o que você tá dando de direcionamento pra gente? Boas práticas. Então a gente vai olhar, estudar o mercado, estudar as pessoas bem-sucedidas, trazer a ciência por trás ali daquelas atitudes, identificar os comportamentos que são comportamentos comuns a essas pessoas que prosperam e falar, opa, 99% da galera aqui foi por esse caminho.
Tem 1% que fez totalmente diferente e deu certo. Será que é melhor arriscar igual esse 1? Ou eu vou por esse outro caminho um pouco mais assertivo, ou com um risco um pouquinho menor? Então a gente tem que ponderar muito isso. E na internet hoje tem de tudo, né, cara? Se a gente não conseguir fazer esse filtro, ter um pensamento crítico para analisar aquilo ali que a gente tá tendo contato, aquele conteúdo que a gente tá vendo, a gente acaba ficando doido. Você fala, o caminho é esse. Daqui a pouco vem um cara e fala outra coisa. Agora o caminho é esse. Fala, não, gente, calma. Não, existe hoje um negócio, Matheus, que tá muito em alta, que é a questão da modelagem. Uhum. Esse pessoal aí tem falado muito disso. Modelar. E eu acho que tem que modelar mesmo. Perfeito. Só que assim, de acordo com aquilo, dentro dos parâmetros que você apresentou aqui agora. Que é o seguinte, é entender a realidade. Eu vou modelar o Matheus? Vou. Eu vou ver quais são as características, os comportamentos, a forma de pensar, mindset que ele tem. Só que assim, eu não posso ser 100% Matheus. Então não é uma modelagem igual. Não pode ser 100%. E o que se prega muito por aí é que você tem que ser igual. Você tem que definir, você tem que desvendar toda a estrutura do cara, toda, né? Agora, eu preciso levar em consideração as variáveis, que são é o meu passado, é o ambiente que eu estou inserido, que é diferente do Matheus. Então tem gente que modela, né, chega a ser até igual, imita, na verdade. Não é a palavra nem modelar. É imita. Imita o comportamento do fulano, do ciclano, do Beltrano e pensa que vai ter o resultado de imediato. E o resultado, como eu expliquei aqui, é um processo acumulativo de ações que depois você quebra o platô e você passa a estourar e o cara é sortudo. Não, ele construiu uma jornada antes. Levando em consideração que ao modelar você precisa adequar aquilo à sua realidade. E aí eu aconselho a todos fazerem isso, não nós aqui, porque nós já fizemos certamente, mas você que está nos assistindo a fazer uma análise de SWOT de si mesmo. Você precisa se conhecer, entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, né, os seus concorrentes, né, as pessoas... enfim, fazer toda aquela análise de SWOT para você identificar e você conseguir fazer essa modelagem dessa forma. Não é, Anaís? Sim, e uma coisa que você está falando aí sobre a modelagem, que uma coisa que eu sempre falo é singularidade. Que você continue sendo quem você é, porque as pessoas sabem quando você está imitando. Mas se você mudou tanto. Não, gente, eu não mudei. Então, assim, isso ninguém vai poder falar. Naís agora está em podcast, está andando com liderança, está dando palestra, está sendo mentora. Como assim mudou? Era delegada de polícia. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, para você que está aí em transição de carreira, você que está indo para o empreendedorismo, olha o que as pessoas de sucesso estão fazendo, como o Gui falou, o que está dando certo, mas continua com a sua essência, porque é isso que atrai as pessoas. É você continuar sendo a mesma pessoa. Os seus talentos definem quem você é e a sua singularidade. É isso, a sua essência que vai impactar o mundo. O outro já está impactando com a essência dele. Exatamente. Você que tem que mostrar quem é você sendo você. E aí a gente volta no autoconhecimento, né, gente? Total. Fundamental. SWOT. Forças, habilidades, né? Fraquezas, exatamente. Eu vejo também o seguinte, você falou a questão de você estar seguindo alguém lá no Instagram, a pessoa, ela ultrapassa a questão da modelagem e ela começa a virar... aquela pessoa, ela começa a ter um ídolo, sabe? Ela olha para o outro e fala, não, eu tenho que ser igual a ele. Exato. Então começa a falar do jeito que ele fala, começa a ter os trejeitos e tudo mais, e aí perde exatamente o que você falou, a essência, a originalidade. Todos nós temos as nossas peculiaridades. É impossível você encontrar duas pessoas iguais. Gêmeos univitelinos são diferentes. São bem diferentes, inclusive. Quem conhece gêmeos sabe que um tem nada a ver com o outro, depois que você conhece. Né? Então, nós temos que ter as nossas peculiaridades, nossas particularidades. É bom você modelar? É bom, só que não existe você modelar alguém 100%. Né? É você pegar algumas coisas que se adaptam ao seu perfil. Né? Então, assim... você tem lá 10 pessoas que você pode modelar. Cara, pega o que um tem que se identifica contigo, o outro, beleza, e cria, né, dentro da sua personalidade um desenvolvimento que se adapte àquilo que realmente você é. Você falou algo muito importante, que as pessoas começam a querer imitar os outros e elas passam artificialidade. Fica algo muito artificial e aí não vende. Aquela imagem não vende. As pessoas sentem quando você está forçando, você está sendo algo que você não é, porque é energia.
né? Nós estamos aqui num podcast agora, cara, o que está passando aqui é energia. Você tem uma energia, Total. você tem outra tal. Quando a gente vê que a pessoa ela está imitando outra, ela não está sendo ela, a energia não é a mesma. Né? Então, o que eu acho é o seguinte, você tem que ter ali as suas individualidades e você vai atrair as pessoas que se identificam contigo. Você não vai atrair todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Nem Jesus teve ali o consentimento de todos. Tem muitas pessoas que não gostavam e não gostam até hoje. Né? E com você não vai ser diferente. Não é Com isso? certeza. E tá tudo bem. Tá tudo Tá bem, tudo bem. isso é. Mas uma coisa que o Matheus falou aqui que é muito perigosa é quando a pessoa ela passa a admirar e ela começa a modelar fulano de tal, Beltrano, etc. Você idolatra. E aí passa para esse nível de idolatria. Sim, Inconsciente. sim. Não é proposital. Como é que você chama? Eu chamo isso de endeusamento. Endeusamento. Eu falo, gente, Endeus- cuidado com o endeusamento de seres humanos. Exatamente. Nenhum cara. ser humano é Que não são perfeito. deuses. Não, Não somos deuses. Só pra você entender um negócio, assim, o cara endeusa e aí ele fica refém daquele conhecimento, porque ele passa a perceber, ele passa a acreditar que tudo aquilo que aquele guru, né, que muitas vezes não age com ética e muito menos com amor ao próximo, muitos se aproveitam dessa vulnerabilidade, aquele guru passa a ditar tudo aquilo que ele fala, a pessoa pensa em ser uma verdade absoluta. E ela deixa de ouvir outras fontes. Amigo, nunca faça. Você pode ter mentores. Não tenha um mentor. Tenha vários mentores. Tenha vários. Por quê? Porque esse um mentor ele não sabe de tudo. Ele não é um Deus. Ele é bom em alguma coisa. E é válido ter ele como mentor. Mas não fique só com ele. Tem gente que idolatra de tal forma que aquilo que aquele cara fala é 100% verdade. E aí esse cara às vezes não tem uma boa índole, e na maioria das vezes não tem mesmo, e começa a abusar, a subtrair, a arrancar, se aproveitando dessa vulnerabilidade. Isso tem acontecido demais. Demais, não é não, Gui? E é importante a gente trazer essa consciência mesmo de olhar o seguinte, falar, cara, eu não posso levar pro lado pessoal. Então, eu não gosto desse ser humano aqui como pessoa, mas eu preciso reconhecer que ele é bom em vendas, por exemplo. Então, eu vou modelar a técnica dele de vendas. Exatamente. Mas e o resto? Cara, eu não preciso do Descarta. resto. Descarto. Esquece. Não é. A mesma coisa quando tem alguém que você admira demais Isso, ao contrário. e você não tá vendo os defeitos. Você não pode pegar e modelar 100%, porque vai ter um defeito ali. E quando você descobrir, você vai se sentir frustrado. Porque tentou copiar, em vez de modelar, tentou copiar, se tornou aquilo ali sem a sua essência, e aí aquela pessoa desmoronou, porque você viu os defeitos dela. Você fala, ixi, agora? E eu? Quem sou eu? Se eu era Exatamente. igual ela. Você não pode deixar se tornar cativo e ser sequestrado por aquele guru, por aquele mestre, por aquele mentor, etc. Você tem que ter a sabedoria de que você, de fato, precisa buscar a sua singularidade. O seu diferencial, é óbvio que o seu diferencial vai ser um mix de vários mentores, de várias ideias, de várias estratégias. Só que você tem que ter a sua personalidade, você tem que ser você. Porque senão você fica refém de um bando de picareta que estão por aí arrancando dinheiro do povo. E quando você fala de sequestro, esse sequestro mental, como quebrar esse sequestro mental? Lendo, estudando, Bebendo outras fontes. pesquisando, bebendo de outras fontes, que nós já falamos sobre isso, né, Dai? Verdade, com certeza. Bebendo de outras fontes. Muita gente nesse sequestro mental fica repetindo frases de gurus e de mentores e fica repetindo. É até feio. E vira papagaio. Papagaio. E assim, os livros de desenvolvimento humano, os livros de não ficção, eles estão aí justamente para abrir a cabeça da gente. Então, assim, eu sempre penso nos livros de não ficção como um palestrante que está ali só para mim falando no meu ouvido. E quando você lê um livro de desenvolvimento humano, você fica realmente aprendendo como se um palestrante estivesse ali só falando com você. Então, é uma forma de você quebrar esse sequestro mental de ficar na internet, no Instagram, ali Mas é ouvindo isso. as mesmas pessoas. E o que dizer para as pessoas que, com tanta informação hoje, né, com internet e tudo mais, como estimular as pessoas a lerem, na sua opinião, a adquirir novos Ótimo conhecimentos? assunto. Porque se a gente for levar em consideração o que passa de informação hoje em um dia nas redes sociais, não se tinha informação em 100 anos antes das redes sociais, né? Então, como, na sua opinião,
estimular quem não tem tanto hábito de leitura, quem não consegue ainda entrar dentro desse universo realmente de novos conhecimentos, a se interessar por isso? Muito bem. Eu já tive 2 clubes de livro. Um se chamava Clube do Livro Desperte Sua Mente. Lemos lá uns 25, foram 18 meses, nós lemos uns 25 livros de não ficção, desenvolvimento humano. E hoje eu tenho só um de ficção. O Desperte Sua Mente acabou sendo interrompido porque desgastava muito a curadora do clube. Mas a primeira coisa que eu entendo que seja um incentivo é porque na infância a gente lia por obrigação, né? Tinha que fazer aquela resenha, tinha que preencher aquela ficha e tinha que ler porque a professora mandava e ia cair no vestibular. Mas agora, como a gente está falando para adulto, certo, adulto? Quais são as vantagens de você ler? Quem lê escreve melhor. Quem lê fala melhor, tem mais repertório de vocabulário. Então, se você tem esses benefícios, escolher um livro de desenvolvimento humano vai ser essa palestra. Escolhe um tema que você quer. Primeira coisa, escolher um tema. Falar de vendas, né? Escolhe um livro de vendas, está precisando vender, tem tantos livros aí. Persuasão, gatilhos mentais, o que não falta é boa literatura. Estabelece uma quantidade de páginas por dia, tem que ter um cronograma. Eu também sou do planejamento, né? Vocês estão falando de planejamento, de mudança de carreira, mas eu planejo o dia todo. Então, para ler um livro, divide o número de páginas por um mês, você dá conta de ler um livro desse em um mês, divide o número, estabelece um horário na manhã. O que você precisa fazer de importante, faz de manhã. Na primeira hora da sua manhã, ou pouco antes do almoço, ou pouco depois do almoço, estabelece aquele horário. Se é para ler 5 páginas, que todo dia você cria esse hábito de ler 5 páginas. No final de um mês você vai ter um livro lido, conhecimento adquirido e certamente assunto para falar com os amigos. Olha só. É verdade. Isso. Com certeza. E você, Gui? Cara, é interessante, porque eu também sou muito fã da leitura, muito. Lá no Instituto Nascentes a gente tem um programa chamado The Booker, onde eu trago resumos de livros para a gente conectar com o mundo dos negócios. E não só livros do momento atual e não só livros de empreendedorismo. Então, às vezes, eu pego romances, por exemplo, e falo, gente, vamos olhar isso aqui da perspectiva do empreendedor. Como que a gente consegue pegar certas situações ou certas lições e trazer para o nosso dia a dia? Porque a gente começa a fugir só daquele manual também, né? Que vem colocado muitas vezes. Então, eu sou muito fã de livro. E eu enxergo o seguinte, além dos benefícios que a Anaíse já trouxe, a gente tem alguns outros, né? Que eu sempre gosto de listar, que é o quê? Melhora de criatividade. Cara, empreendedor é solucionador de problemas. A gente vai estar lidando com problema ali o tempo todo e nós precisamos saber buscar formas criativas de chegar em soluções. Raciocínio mais rápido. Então, eu preciso ter tomadas de decisões mais assertivas e fazer com que o meu cérebro consiga processar melhor ali as informações. Essa nossa conversa aqui, cara, a gente está aqui o tempo todo tendo que acessar várias informações na nossa mente. E quando você é um leitor, você tem mais facilidade para conseguir acessar por conta das conexões neurais. Então, isso facilita muito. Sim. Além de tudo que você já falou, né? De melhora da comunicação, de repertório. É fundamental a gente construir esse arsenal de ferramentas na nossa cabeça. Olha, experiência própria. Eu sempre fui aquele cara do fundão da escola. Eu também. Eu também era. Sempre estudei escola. Eu sempre estudei escola. Não, você era da. Tinha aquelas. Na frente da professora. Sabe aquelas turmas que tinha assim? Tinha sexta A, B, C, D e E. O A era os CDFs, o B era os mais ou menos. Tal. Eu era da E. Era H. Eu sempre fui, sempre no até, então, eu era assim. Eu não me interessava por estudos. Eu não me interessava em conhecer algo novo. Eu ia para a escola para zoar, para brincar. Era assim, minha vida era assim. A média era 5 pontos, né? Só que tinha um lance de 4,75, você passava no arredondamento. O meu objetivo era os 4,75. Eu pegava num livro, a prova era 9 horas da manhã, era 8h45. Qual é a página que vai cair? Esse aqui, lia, beleza. Ia lá, fazia a prova, tirava ali uma nota mais ou menos. E minha vida foi sempre assim, né? Até então, quando eu tinha ali uns 28 anos, eu sempre trabalhei muito. Eu sempre fui daquele que
o que eu quero alcançar, eu trabalho e consigo. Legal. Então, eu sempre fiz isso. Só que eu nunca tinha levado em consideração a questão de me desenvolver intelectualmente para poder conquistar coisas diferentes. E aí, com uns 28 anos, eu ganhei um livro de presente de um amigo, que é o livro O Segredo. Vocês já leram? que O Segredo? legal, A Lei da que legal. Atração e tudo. Aham. Sim. O primeiro livro que eu li na minha vida, Sério? fora questões de faculdade, livros de Aham. faculdade e tudo, né? Que eu me formei em Direito, me tornei Sim, advogado, né? mas... Direito é leitura. Mas era só para Aquilo. fazer ali Aquela leitura o arroz técnica. com feijão. E eu preciso ser sincero, porque tem muita gente que está nessa mesma situação. Aham. Né? Sim. Então, eu era assim. Com os 28 anos eu Era. recebi esse livro, né? E li, na boa, eu li esse livro acho que em 2 dias. De tão fascinado que eu fiquei com a leitura. Cara, depois daquele livro eu perdi as contas de quantos livros eu já li. E como eu mudei por completo dos meus 28 até hoje, os meus 36 anos, por causa da leitura. Eu não fico um dia sem ter uma leitura. Eu leio a Bíblia e um outro livro, né, todos os dias. Eu faço isso de manhã, quando eu acordo, eu tenho uma rotina de acordar às 5, 5 e meia da manhã, faço esse primeiro contato ali com Deus, através da leitura da Bíblia, faço uma leitura de um segundo livro e à noite também a mesma coisa. Como isso edifica a nossa vida. E aí a pessoa pode falar o seguinte, mas eu conheço o fulano aqui, que o cara é milionário, não tem a 5ª série. Ai. Beleza, você está pegando Deve um ter exemplo... Equipe, vai ter equipe. Você está pegando um exemplo que não tem a 5ª série e virou milionário. Eu te dou 1 milhão que não tem a 5ª série e está passando necessidade. Então, se você quer estar de qual lado? Não é isso? Exatamente. Exatamente. E aquela questão que a gente falou, né? Das boas práticas. Olha Mas, que cara, exatamente isso que eu ia falar. 99,9% tem esse hábito. Aí tem o 0,1 que não tem. Eu vou me apegar a ele? Não. Exatamente. Gente, sucesso tem rotina, gente, sucesso tem planejamento diário. Tem esforço, muita resiliência. Um amigo meu esses dias Exatamente. sedentário pra caramba, né? E aí ele falou o seguinte, rapaz, eu vou fazer academia pra quê? Cara, você viu o Pelé. O Pelé é um atleta desse, o cara super ali desenvolto no esporte e tudo mais. Olha como é que o cara morreu, né? Todo com problema. Então eu falei, cara, pra um caso que você vê assim, tem 1 milhão de sedentários que estão morrendo todo dia. Né? Então a pessoa muitas vezes ela se apega, ali é a zona de conforto. Total. Ela quer se auto-sabotar vendo no outro um comportamento que é diferente do dele, mas que deu errado. Ele fala, não vou fazer isso não, porque fulano não fez, então por que eu vou fazer? Né? Então, ao invés de ele pegar realmente ali o que ele sabe que precisa fazer. Sim, porque ele exato. sabe. Estamos falando com adultos. Com empreendedores, com líderes, com pessoas que querem Exatamente. buscar o sucesso. Se não for o seu caso, por favor, siga o canal e saia do programa, por favor. Brincadeira. Bom, eu assim, uso uma estratégia chamada empilhamento de hábitos, né? Sim! Extraordinário esse conceito Hábitos aí atômicos. dos hábitos atômicos, né? Ó, fica a dica de livro. Que um baita livro, você tem Hábitos que ler, Atômicos. com certeza. James Clear. O que acontece? Assim, eu já fiz isso de forma inconsciente, de forma intuitiva, antes mesmo de ler o livro. Que era, eu condiciono esse bom comportamento ao comportamento já estabelecido. Existe um comportamento que está estabelecido a todos, que é de dormir. E eu condicionei a minha mente de que eu não durmo sem ler. Sim. Não tem jeito. Lógico, no início eu começava lendo pouquíssimas páginas, porque você tem que trabalhar isso de forma gradual. Estou falando para você que tem dificuldade. Estou te dando uma dica de como você pode fazer. Você tem dificuldade de ler, lê 2 páginas. Coloca a meta. Daqui a uma semana você sobe para 3. Daqui a 2 semanas você sobe para 4 páginas. Até que a hora que você vai estabelecer uma rotina que vai ser natural. Hoje, para mim, é quase impossível dormir sem ler a minha meta de páginas. O hábito, porque eu conciliei um hábito já existente em mim com um hábito que estava em construção, que era a questão da leitura. Então fica para vocês essa saída, você começar hoje a fazer o que tem que ser feito. Né? Não tem como falar bem em público sem repertório, sem vocabulário, sem saber o que falar. Ler é fundamental nesse sentido. Se alimente no YouTube também de vídeos que agreguem, para de ver gente aleatória, né? Para de beber só de uma fonte, para de idolatrar. Não seja um cara de um mentor só, de vários. Escolha pelo menos uns 5. Escute um pouco de todos. E você vai ter vai ter insumo necessário
através do conhecimento da leitura e desses mentores, para você trazer à tona a sua singularidade, deixar a sua marca no mundo. Nós estamos agora indo para a reta final, Matheus. Mas já? Já. Uai, que é isso? Para! Passa voando. O que é bom? Eu tô falando que é bom, não é que dura pouco, mas nesse caso aqui é estratégia nossa. Como a Anaís e o Gui vão vir de novo, Matheus, o povo vai ter que se inscrever no canal pra ver de novo. Ó, eu acho que a gente vai ter que fazer umas 3 lives. Ou então uma live de 3 ou 4 horas. Já pensou? A gente coloca uma mesa aqui, né? Posta, entendeu? Pra que ninguém saia. Mas aí, o pessoal vai... Eu tenho que deixar o gostinho de quero mais. É. O diretor falou. E essa é a estratégia da comunicação nossa aqui. É deixar a vontade de ouvir de novo. É um gatilho É mental. o gatilho. Agora, o que acontece? Dada isso aqui, todo esse nosso grande bate-papo da construção de pensamento que foi feito aqui de forma extraordinária aqui nesse nosso bate-papo, até esqueci o que eu ia falar. Esqueceu, meu querido? Esqueci. Estamos finalizando, Acontece, agora temos que acontece. fechar. Acontece, esqueci. Matheus, o que eu ia falar. Bom, o Instituto Nascentes... Ah, lembrei! Exatamente. Vamos falar do Instituto Nascentes, depois nós vamos falar da Anaíse, do trabalho da Anaíse, e aí a gente vai chegar na reta final. Pronto. Gui, fala um pouquinho. Excelente. Vamos lá. Eu comentei aqui que eu comecei a empreender em 2012. De lá pra cá, nessa jornada de picos e vales, muita coisa vai acontecendo, a gente vai aprendendo muito. E eu sempre trabalhei com desenvolvimento de performance humana. E a partir de 2016, eu comecei a trazer esse desenvolvimento da performance humana também para o desenvolvimento de negócios. E em 2018, eu fundei o Instituto Nascentes, onde a gente leva soluções para a criação e aceleração de negócios baseado no desenvolvimento da performance humana. E dentro dessas soluções, a gente trabalha a questão comportamental, a gente trabalha as estratégias por trás do resultado que o empresário está buscando, o que a equipe está buscando. A gente leva muito a questão comportamental de soft skills, dentre elas a comunicação, que é fundamental. A comunicação está em tudo. Tudo que a gente vai fazer envolve comunicação. E a comunicação, ela é chave para a gente conseguir chegar onde a gente deseja. Cara, independente de qual seja seu objetivo, eu tenho certeza que de alguma forma a comunicação pode te ajudar a chegar lá mais rápido, talvez com menos risco, com mais assertividade. E o nosso foco principal é levar essas ferramentas para os empresários, para os líderes, para a galera que atua com vendas, que muitas vezes não se percebe como líder, é líder também, porque você precisa ser referência ali para o seu cliente, mostrar que você tem uma solução que vai ser importante. Então a gente busca sempre levar diferentes ferramentas para a criação e construção de negócios. Excelente, ó, salvaria. O pessoal tá aplaudindo em casa. Certeza. E você, Naís? Conta um pouquinho do seu trabalho Muito hoje. bom. Eu sou especialista em transição de carreira. Eu tenho um treinamento também chamado treinamento de preparação para aposentadoria, que é um trabalho em grupo. Eu sou professora, sou professora de EAD da Faculdade Unileia. Eu sou professora de pós-graduação, né? Tenho pós-graduação em coaching jurídico, existe. Coaching jurídico da Faculdade Unileia. Coaching educacional. Então, eu sou professora de EAD, trabalho com videoaulas, né? E escrevo, né? Escrevo apostilas e material para a faculdade. E também trabalho com orientação profissional para adultos e adolescentes do ensino médio, na escolha da profissão. Então, eu faço mentoria com adultos e com adolescentes, treinamentos e palestras. E uma das palestras que eu trabalho mais, né, que um dos meus objetivos também é trabalhar mudança de hábitos atômicos, mudança de hábitos, produtividade, gestão do tempo, carreira e felicidade, né, o equilíbrio. Nós somos seres sistêmicos. E é isso, meu trabalho é voltado para carreira. Eu trabalho com carreira para que as pessoas saiam do lugar triste da segunda-feira, para que encontrem um sentido, um significado no trabalho de segunda a sexta. Show. Que legal, que Uma legal. dúvida aqui. Diga. A juventude, hoje você trabalha com muitos Com jovens jovens, aí, né? As dificuldades que eles têm em encontrar a profissão é a mesma que nós tínhamos lá atrás? Não, Ou hoje ela é muito totalmente maior. diferente?
Porque tem muita oferta no mercado. É muita oferta. Quando eu estou fazendo processo de orientação profissional, são 10 sessões, né, um programa que a gente vai abrir um leque de possibilidades De TikTok, e vai até. fechando. Sim, de YouTube, sim. E de jogos e tal. A gente abre um leque e vai fechando até chegar em uma. Né, eu trabalho com perfil comportamental e trabalho com inteligências múltiplas como base de relatório. E tem todos os semestres sendo cursos lançados, tanto na UNB quanto nas faculdades particulares. Então, sempre a gente começa, vá lá no site, pesquisa os cursos, para você ver que cursos estão sendo ofertados. Então, na nossa época, eram profissões tradicionais. Agora não, são muitas possibilidades e os pais também têm que ser trabalhados. Porque os pais precisam saber que não é só agora direito, medicina, engenharia, educação física, os pais estão lá atrás. Os pais estão lá atrás. E os meninos querendo voar com novas profissões. Agora, como estimular a questão do nível superior hoje com tanto conteúdo de pessoas? Pô, tem molecada aí que tem 10 anos já tá ganhando milhões, né, no YouTube. Como estimular os jovens hoje a entenderem a importância de ter uma graduação, sendo que os questionamentos hoje são o seguinte, cara, um monte de gente tá aí, tá fazendo vídeo, tá no digital e não sei o quê, para que eu vou perder meu tempo tendo uma graduação, sendo que eu posso trabalhar aqui, fazer um curso, uma mentoria de alguém e tal, e encurtar esse caminho. Como trabalhar isso? Lembra que você falou da mentalidade de quinta série? Quem só foi até a quinta série vai ter mentalidade de quinta série assistindo só YouTube. A faculdade, a graduação formal, ela abre horizontes, porque você encontra pessoas, você conversa com professores universitários, você faz trabalho em grupo, você faz trabalho científico. Isso por si só, veja você, lá tirando 6 na faculdade, na 4,75. 4,75. Pera aí, me chama de 6. Ó, naquela época era uma afronta. 6 era 4,75. Então, o estudo formal, mesmo que você vá assim, ele abre horizontes. Quem fica sem estar na faculdade vai ser sempre ensino médio, sempre com a mentalidade de adolescente. Então, não expande a mente. A mente precisa ser expandida, como a gente está falando aqui de lifelong learning. Então, os adultos estão estudando para a vida toda, os adolescentes precisam de faculdade, sim, e precisa continuar estudando sempre naquilo que escolher. Porque senão vai continuar tendo mentalidade de quinta série. Meus queridos jovens aí, ouça aqui a experiência. Esqueça essa situação de que, tem uns amigos ganhando dinheiro na internet. Esqueça, meus queridos, tá? Vai ganhar dinheiro na internet, mas continue estudando, né? Dinheiro não é tudo. Você tem que desenvolver aqui, ó. Dinheiro você tem, amanhã você não tem mais. Mindset, mentalidade você tem para sempre. Existe até um livro, esqueci o nome dele, de um cara que ele conseguiu felicidade mesmo dentro de um campo de concentração. Em busca da felicidade, alguma coisa assim. Em busca de sentido. Do Vitor Frankl. Por quê? Porque ele tinha um mindset. Nelson Mandela também passou 27 anos preso e fez daquilo um motivo de... Enfim, amigo, você precisa ter mentalidade. Você precisa ter mindset. Dinheiro não... Hoje você tem. Amanhã pode ser que não tenha mais. Como é que você vai conseguir de novo? E outra, eu acho que isso aí está também ligado ao seguinte. Pesquisas no mundo... Isso é sabido, só você colocar na internet você vai ver. Pesquisas no mundo sempre demonstraram que os ganhadores da Mega Sena, em sua esmagadora maioria, 5 anos após terem ganhado prêmios milionários, acabaram com tudo. Não tinha Porque mentalidade. A mentalidade ela era de uma pessoa escassa. E o dinheiro ele não muda a mentalidade. O que muda a mentalidade são os estudos, são os novos conhecimentos que você adquire. Então, assim, conhecer algo novo, estudar algo novo, ler, isso é um hábito que é para a vida toda. Não é só enquanto está no colégio, na faculdade, na graduação, não. É constantemente. Nós precisamos estar sempre em movimento. Total. Bom, que programa extraordinário que nós tivemos aqui. E é óbvio que a gente só conseguiu te entregar isso na máxima qualidade porque nós estamos no principal estúdio do Distrito Federal, quiçá do Brasil. O pessoal aqui, a galera que trabalha aqui se compara com a galera da Warner.
Só pra você ter ideia do nível de entrega. E os nossos conteúdos também, da Unilíderes, do Matheus, da Anaís, é tudo produzido aqui. Por quê? Porque a gente investe no melhor. Tá? Você que quer o melhor, entenda uma coisa. Eu falei isso no programa passado e quero reforçar aqui. Até um conceito seu, Matheus. Você traz muito ele aqui no nosso programa. O McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, mas é o mais vendido, porque é o mais conhecido. Exatamente. Não adianta você ser o melhor se as pessoas não sabem quem é você. Quem vai construir a sua autoridade é a Plano B. Não adianta você ser o melhor se as pessoas não sabem quem é você. Quem vai construir a sua autoridade é o Plano B. Aí, já criou a campanha. Lancei até música. Então assim, venha conhecer, siga nas redes sociais. Tá? Não tenha medo de investir se o retorno é garantido. Não olhe preço, olhe valor. Olhe valor. Tá? Converse conosco e venha conhecer esse estúdio extraordinário, esse projeto de comunicação e marketing 360 que só a Plano B pode oferecer para você. Tá certo? Muito bom, muito bom. Dado isso, Matheus, vamos caminhar para a nossa reta final. Quero convidar você a bipar aqui o QR Code, você que ainda não conhece o Líderes do Brasil. Nós temos uma meta muito clara, que é encurtar a sua curva de crescimento, te entregando mais tempo. Porque tempo é o único ativo que você não recupera e às vezes você não dá valor. Você vai queimando vida, fazendo besteira, e quando vê, você já não tem mais tempo, porque ele não volta, ele já foi. A gente quer te dar tempo para que você não gaste tanto tempo para chegar no sucesso. Que você não gaste tanto tempo para ter um conforto financeiro, ter a tal liberdade financeira. Como? Através do conhecimento, através do network, através dos atalhos que de fato se justificam ser excelentes caminhos para o sucesso. Isso é o que o Líderes do Brasil oferece para você, empreendedor, que quer se desenvolver junto conosco, que quer conhecer o nosso negócio, o nosso trabalho, o que a gente faz. O seu sucesso é o nosso legado. Isso nos resume muito bem. Tá certo? QR Code na tela. E agora vamos encerrar. Vamos pedir primeiro para o Matheus, né, Matheus? Depois a gente passa para o Gui, depois a gente passa para Naíce e a gente encerra. Vamos lá. Bom, foi um prazer inenarrável estar aqui ao lado de duas pessoas tão ilustres, né, com histórias incríveis. Né? A terceira aqui não é nem tanto, mas as duas aqui, com certeza. Mas, assim, agradeço por vocês, né, terem compartilhado dessa história. Né? O nosso podcast, ele traz esse espírito de empreendedorismo. E fica mostrado aqui, da forma que vocês passaram, as formas de empreender da forma correta, o que tem aí hoje que a pessoa ela precisa filtrar, ela precisa se aperfeiçoar. Então, eu acredito que os tesouros que foram colocados aqui hoje certamente serão inseridos aí no nosso telespectador e serão colocados em prática. Então, obrigado por vocês terem vindo. E Guigui, faça a sua dedicatória e despedida. Show e até de um bola. próximo. Show de bola. Pô, muito obrigado pelo convite, por estar aqui presente, por poder compartilhar esse tempo com vocês. É um tempo extremamente prazeroso e engrandecedor. E eu quero finalizar, que eu tava lembrando o seguinte, cara, nos últimos 2 meses, eu tive muito contato com uma galera aqui da cidade e de fora também, galera de fora de Brasília, que viveu períodos complicados com seus negócios por conta da pandemia e que ainda não conseguiram superar essa jornada. E alguns trouxeram para mim relatos onde eu pude perceber que eles estavam internalizando o fracasso, entre aspas. E eu quero trazer uma frase do Winston Churchill, que ele falava o seguinte: o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal. O que conta é a sua capacidade para continuar. Então, o empreendedorismo ele exige persistência. Cara, o Dai trouxe aqui um negócio sensacional lá no início do podcast, falando que o empreendedorismo são picos e vales. E sabendo que são picos e vales, não internalize como fracasso quando você estiver no vale. Você não é um fracasso por causa disso, faz parte. Nem todo negócio vai pra frente, nem todo negócio prospera, mas você enquanto pessoa, enquanto ser humano, você foi feito para prosperar. Tá na sua essência, tá na nossa essência. Então eu queria finalizar com essa mensagem porque foi algo que me tocou nos últimos meses e eu senti no coração de compartilhar isso com vocês. Nossa senhora, mas já valeu muitíssimo isso aí, rapaz. É porque as pessoas lá trazem pro emocional, né? Acham que é particular, é com elas.
ou floquinho de neve, ou Nutelinha, não é nada com você. O fracasso também é resultado, e ele serve para o seu aprendizado. É isso aí. Naísse. Nossa, que tarde rica. Eu quero agradecer imensamente o convite de estar participando aqui no podcast. Quero agradecer você que está aí assistindo a gente, né? Então, a minha mensagem para você é que você não sucumba na sua rotina de trabalho. Que seja um lugar onde você acrescente, que você dê significado. E a gente só consegue dar significado àquilo que é relevante e que você utiliza suas potencialidades, seus talentos. Então, se você está aí se arrastando durante a semana, ansioso porque amanhã é sábado, acorda, vai procurar seus talentos, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, como os meninos colocaram aqui, vai fazer em tempo parcial, um projeto que te desperte ou a criatividade que você tem dentro de você. O meu livro é Transição Consciente, porque a transição, ela é possível. Você viu a minha história, é super possível. Meu livro está disponível na Amazon.com.br. Vai lá, xereta e compra, porque pode ser o seu primeiro livro, né? Nesse planejamento que a gente está aqui estabelecendo com você, nessa rotina de leitura. E é isso. Os talentos são aí para você, os talentos são presentes. Então, use os seus presentes que você recebeu ao nascimento. E eu tô por aqui para qualquer ajuda. Um abraço, gente. Foi muito bom mesmo. Excelente. Ó, com isso a gente encerra um conteúdo que precisa ser compartilhado no planeta e para fora. Por favor, mande lá para a estação espacial, porque até os astronautas precisam ouvir tudo aquilo que foi debatido aqui. Bom, foi incrível. Até a próxima. Vamos ter vários programas com eles, né, Matheus? Sim, com certeza. Vai extrair um pouco mais desse potencial latente que está na vida desses dois extraordinários empreendedores de sucesso. E para você fica meu abraço, até semana que vem. Sabe por quê, meu irmão? A gente não para, todo dia tem que ser um novo avanço. Pra cima, liderança! Valeu!